Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a esta aula. Sou o professor Juan e nesta aula vamos ver sobre os estados físicos da matéria. Estados físicos da matéria. Estados físicos da matéria ou fases são as diferentes formas de como uma substância pode se apresentar no espaço. Então, as três principais são sólido, líquido e gasoso. Sólido é quando os átomos das moléculas constituintes da matéria estão em um estado de agitação baixo, podendo ser concentrados mais átomos em um mesmo espaço físico. Possui forma e volumes fixos, tá? Então aqui, ó, na figura, certo? A força de atração é maior, tá? Que a força de repulsão aqui, ó, entre suas moléculas. Então, o que é a força de atração? Né? A força de atração é a força que faz com que as moléculas se aproximem uma das outras, fiquem unidas, juntas. E a força de repulsão é a força que faz com que as moléculas se afastem uma das outras. Então, aqui o que prevalece é a força de atração, tá? Então, o exemplo aqui é a bola de bilhar, certo? A bola de bilhar pode ser colocada em qualquer tipo de recipiente que ela não tomará a forma do recipiente e o seu volume não vai também aumentar e nem diminuir. Então, quando você coloca a bola de bilhar dentro de um recipiente, ele vai continuar com o mesmo tamanho, tá? Não vai alterar o seu volume. E também ele não vai se incorporar no objeto. Ele vai continuar sendo a bola de bilhar, tá? Estado líquido ocorre quando as moléculas já estão um pouco mais dispersas em relação à mesma matéria no estado sólido. Substâncias no estado líquido têm volume fixo, porém a sua forma pode variar, certo? Então a gente tem aqui, ó, a figura abaixo, tá? Aqui, ó, esta figura. A força de atração é aproximadamente igual à força de repulsão entre suas moléculas. Então a força de atração, né, ora em certo momento vai acontecer a força de atração, ora em outro momento vai acontecer a força de repulsão, ao mesmo tempo juntos. Ao mesmo tempo que elas se aproximam, acontece o choque entre elas e elas se afastam, né? Elas se repelem, tá? Acontece a força de repulsão. Então o exemplo aqui é a água, tá? Um exemplo aqui a água, certo? A água, tá? Se estiver em um copo, toma a forma do copo. Se estiver na jarra, fica na forma da jarra, tá? Certo? Então vamos aqui para o estado gasoso. Acontece quando as partículas que formam a matéria estão bastante afastadas, dispersas no espaço. Por isso elas podem ter a forma e o volume variáveis. Então aqui na figura, ó, a força de atração é menor que a força de repulsão entre suas moléculas. Então, ou seja, você percebe que aqui na figura as moléculas elas tendem a ficar afastadas uma das outras devido à força de repulsão que acontece entre elas, tá? No estado gasoso. Temos como exemplo o oxigênio. O oxigênio pode ser comprimido dentro de um cilindro e tomar a forma desse cilindro, tá? Então aqui, ó, mudança de estado físico. A influência de fatores externos como pressão e temperatura fazem a matéria se apresentar ora em um, ora em outro estado físico. Então aqui, ó, nesta figura, vemos aqui a água coexistindo nos três estados físicos. Quais são eles? Né, sólido, líquido e gasoso. Ok? Então, as mudanças de um estado físico para o outro recebem denominações específicas, que é o que vamos ver agora. Ó. Mudanças de estado físico. Então, já aprendemos que existe três estados físicos importantes, né? Sólido, certo? Líquido e gasoso, correto? Então aqui, ó, temos o estado
gasoso, né? Aqui, ó, o estado sólido, certo? Temos aqui, ó. Então, quando acontece a absorção, tá, de calor, onde com a absorção de calor acontece transformações endotérmicas, quando eu saio do estado sólido para o líquido, eu tenho a chamada fusão, certo? E quando eu saio do líquido para o estado gasoso, eu tenho a chamada vaporização. E no ao contrário, tá? Aqui embaixo, ó, quando acontece a liberação de calor, onde há uma transformação exotérmica, quando eu saio do estado líquido, do estado gasoso para o líquido, eu vou ter a chamada condensação ou liquefação, tá? E quando eu saio do líquido para o sólido, eu tenho a solidificação, certo? E quando eu saio do sólido para o gasoso, diretamente, eu tenho a chamada sublimação. E quando eu saio do gasoso diretamente para o sólido, eu tenho a chamada sublimação também, certo? Características importantes nas mudanças de estado físico, né? Ponto de fusão e solidificação. O ponto de fusão, PF, é a temperatura em que uma substância muda do estado sólido para o estado líquido. E o ponto de solidificação, PS, corresponde ao processo inverso, certo? É quando eu tenho a mudança do estado líquido para o sólido. Então, o ponto de ebulição ou liquefação, né? O ponto de ebulição, né, que é o PE, a temperatura em que uma substância muda do estado líquido para o estado gasoso, tá? Ou vapor. E o ponto de liquefação ou condensação corresponde ao processo inverso, quando eu tenho essa mudança do estado gasoso para o estado líquido. Então, diagrama de mudança de estado físico. Então, vamos analisar aqui neste gráfico a água pura, certo? Então, aqui, ó, pelo gráfico, né, a gente observa aqui a água pura, certo? Aqui, ó, pelo gráfico, percebemos aqui que o ponto de fusão ele equivale a 0 graus Celsius, certo? Aqui, ó, o ponto de fusão equivale a 0 graus Celsius. Então, e o ponto de ebulição aqui, ó, equivale a 100 graus Celsius, correto? Então, durante a fusão, a temperatura ela permanece constante, ó. Constante, ó. Constante, certo? Você percebe aqui, ó, que a linha aqui, ó, ela tá reta. Então ela permanece constante. E o ponto de ebulição aqui, ó, ele também permanece constante, ó. Você percebe aqui que essa curva aqui ela não sobe nem desce, ela continua reta, tá? Então também permanece constante, correto? Então certo. Então agora quando eu tenho a água mais o açúcar, ok? Quando eu tenho a água mais o açúcar, eu tenho aqui, ó, o meu ponto de fusão e tenho meu ponto de ebulição. Aqui na nossa análise, percebemos que no ponto de fusão eu já não tenho aqui, ó, eu já não tenho o meu ponto de fusão constante. Eu tenho aqui o meu ponto de fusão variável, certo? Porque, ó, você percebe que a curva aqui, a linha, ela está subindo. Ela não está reta mais, tá? E aqui no meu ponto de ebulição, também a linha ela está subindo, ó. Ela não está mais reta. Então, isso quer me dizer que aqui está acontecendo uma variação, tá? Então, meu ponto de fusão e de ebulição, eles são variáveis aqui.
aqui, ó, misturas eutéticas, tá? A mistura eutética, certo? É uma mistura que comporta-se como uma substância, né? Ela apresenta a temperatura, né, o ponto de fusão é constante, certo? Não há mudanças, né? Ela continua, ela vai ser constante, tá? O meu ponto de fusão aqui, ó, tá? Vai ser constante. E o meu ponto de ebulição já não vai ser constante, ele vai variar, tá? Ok? Ó, certo? Então, misturas eutéticas são misturas que mantêm sua temperatura constante, tá? Durante a fusão ou solidificação. E misturas azeotrópicas, tá? As misturas azeotrópicas, aqui, ó, vamos perceber que o seu ponto de fusão, ele é variável, não é constante, tá? Porque aqui, ó, a linha ela tá subindo no gráfico, tá? Então ela tá aqui variando. E o meu ponto de ebulição, certo? Ele é constante, ó. Ele continua aqui, ó, reto, tá? Então ele é constante, certo? Então essa foi a nossa aula, tá? Eu desejo a todos vocês ótimos estudos e até a próxima.